Bom dia a todos, sejamos amparados e muito abençoados por estarmos nesta casa de luz, de paz e de amor, que carinhosamente nos acolhe nesta manhã com esta chuva que foi a noite inteira. Por isso que eu disse, sejamos abençoados por aqui estarmos. A chuva não nos impediu, não é? Coisa boa, que momento maravilhoso de podermos estar já assimilando todas estas energias que por aqui vão passando, coisa boa. Então, meu nome é Lúcia Helena e vamos aqui fazer as nossas reflexões desta manhã, lá no capítulo 9 do livro dos Espíritos, Desigualdades das Riquezas. E, como sempre, a gente faz aqui a nossa prece. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus e agradecermos a mais esta oportunidade que nos é concedida de aqui estarmos, fazendo as nossas reflexões, os nossos estudos em cima desta doutrina, através dos ensinamentos de Jesus, que estão nas obras básicas, e hoje estamos aqui fazendo um pouquinho mais de estudo em cima do livro dos Espíritos. Obrigada, querido irmão, por mais esta oportunidade, que estejamos todos na tua luz e na tua paz. Que assim seja. Nunca é ruim lembrar que o livro dos Espíritos, ele é subdividido em 4 livros aqui. E o livro 3, capítulo 9, porque senão, se disser, as questões sequenciais, elas são sequenciais, mas capítulo 9 deve ter mais de um livro aqui. Capítulo 1, em todos. Então, se eu disser, eu vou ler o livro dos Espíritos, o capítulo 1. Mas e daí? Capítulo 1 tem mais de um capítulo 1. Por isso que é bom a gente sempre lembrar de colocar qual o livro. E o livro 3, ele fala das leis morais. E eu estou um pouquinho meia rouquinha aqui, porque o meu laríngeo aqui está meio... É desses tempos assim, mas a gente vai, vamos lá. Então, desigualdade. Que a gente lembre, olha que já somos aqui, não tão jovens, existir. E sociais também. E desigualdade de riquezas, tudo uma, nada é diferente da outra. Se nós lembrarmos, fazermos aqui as nossas lembranças, de que o livro dos Espíritos tem mais de 150 anos, e já está aqui,
já existia, nada é novo. O Brasil não tem 500 e tantos anos? E quando foi descoberto, já não tinha aqui índios? Sim. E há quantos anos? O Brasil, em relação à Europa, é novo. Porque a Europa já é bem senhora, já, não sei se bisavó, mas avó, com certeza, a Europa já é. Então, e isto sempre existiu. Naqueles romanos, naqueles reis, existia isto. E lá no capítulo 803, que é onde começa a lei da igualdade, capítulo 9, diz assim: todos os homens são iguais diante de Deus? Sim. A resposta que os espíritos deram ao Kardec: sim. Todos tendem ao mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Dizeis, eles estão nos dizendo, né? Vocês dizem frequentemente que o sol brilha para todos. Com isso, vocês dizem uma verdade maior e mais geral do que vocês possam pensar. E aí, a letra, que é um pouquinho menor, para quem não lembra, são aqui embaixo, aqui, ó, ela é um pouquinho menor. Isto são os comentários que Kardec fazia. Nem todos têm. Nem todas as perguntas têm a interpretação do Kardec frente àquela questão e àquela resposta. Mas esta aqui, ele diz, Kardec, ó: todos os homens serão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem com a mesma fraqueza. Estão sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus não deu a nenhum homem superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Diante dele, todos são iguais. E a gente, neste mundo hoje, exatamente no momento em que estamos vivendo, as desigualdades fazem parte do nosso dia a dia. E aí a gente, às vezes, até pode ser que alguém aqui nunca fez estes questionamentos, mas pode ser que sim, porque às vezes a gente até fica se questionando, mas qual é a lógica de Deus? Por que uns nascem mais pobres e outros nascem, como a gente diz, né, num berço mais douradinho? Por que isto? Mas Deus não é justo? Não é amor sempre? Sim, é sempre. E aí, depois a gente retoma. E aí vem lá na questão
806, as desigualdades sociais. E depois segue as 807 e a 808, desigualdades das riquezas. E aqui vamos. A desigualdade das riquezas não tem sua fonte na desigualdade das faculdades, que dá a uns maiores meios de aquisição que a de outros? Sim e não, ele diz. Eles respondem a Kardec. Sim e não. E a astúcia e o roubo, que dizem deles? E aí vem uma outra pergunta. A riqueza hereditária, portanto, não é o fruto das más paixões? Que sabeis disso? Respondem os espíritos. Remonta, vai lá na fonte, e verá se ela é sempre pura. Sabe se no princípio não foi o fruto de uma expoliação ou de uma injustiça? E aí eles vão respondendo sempre. Uma pergunta vai sendo respondida quase que junto com a outra. Os homens, precisamos sim. Nós precisamos muito de nos educarmos, sim. Sabemos que a educação é que leva ao progresso nosso, progresso do mundo, que é a lei de progresso, mas progresso nosso. Mas a honestidade, palavra, não digo nem perdão, hein? Eu estou, neste momento em que estamos vivendo, honestidade é a palavra que mais temos que nos entrar em educação frente a este momento, principalmente quanto à honestidade. Mas nós estamos vendo, por exemplo, qualquer jornal na televisão. E aí, aqui, coisas nossas, brasileiras. Aparece lá um noticiário de que alguém encontrou uma carteira, abriu, tinha dinheiro e foi ao encontro, fez o possível de ir ao encontro daquele que perdeu a carteira, com todo o dinheiro dentro. Quantos? E aí, isso aí é notícia. Já estão até dando uma medalhinha herói. É um herói esse aí. Mas isso não é o nosso, isso não seria o nosso dia a dia? Claro que sim. Esta é a nossa, nós temos que ter esta educação de honestidade. Temos sim, nós precisamos ser honestos com tudo, honestos até de colocar uma pedrinha no chão. Não, se eu colocar essa pedrinha no chão e alguém se machucar, não vou fazer isso. E a gente tem que seguir este caminho, porque senão não vai resolver nunca nada, vamos ficar sempre, e nunca andando para frente. A gente vai... a gente não diz que o cachorrinho da gente, às vezes, corre assim, o rabinho, tentando pegar o rabinho, não é? Mas, gente, a gente tem que ir para frente. Se a gente não for para frente, precisamos, né? Mas eu já estou...
Mas eu vou fazer isso aí? Eu não. Se eu encontrasse uma carteira com dinheiro, eu tirava o dinheiro, pegava para mim. O resto lá que estava dentro da carteira, aí eu deixo lá com alguém. Mas isso a gente vê. Ainda. Mas nós estamos aqui, nesta encarnação, porque precisamos. Ainda bem que de outras a gente não encontra, não lembra. Então, nós temos que fazer tudo o que precisamos, o mais que precisamos é dar o passo inicial. Então, vamos dar nesta encarnação aí. Já que nós temos um pouquinho do conhecimento da doutrina, estamos aqui, normalmente estamos aqui nesta seara de luz. Então, vamos começando assim, a trilhar esse nosso caminho do bem, do amor, como disse o Evangelho no Lar, os nossos irmãos que aqui estavam, do capítulo 16, ninguém pode dar a Mamon, Deus e Mamon, não é? Capítulo 16 do Evangelho, que ele falou muito no amor. E é assim. O Evangelho, o Livro dos Espíritos, todos falam amor, falam em paz, falam em perdão, falam. É a nossa moral que nós temos que nos educar aí. E todos falam. Fora da caridade não há salvação. Está ali também no capítulo 16. Ninguém pode dar a Deus e a Mamon. É isso aí. Mas é assim. E vamos aqui no 11? Não. No 11 não. Aqui, a falta. E aí quando começam estas nossas falta de amor, falta de honestidade, falta de perdão, começam aí a aparecer o quê? Distúrbios nossos. Os nossos males, como eu digo, este órgão, o coração, é tão pequenininho e guarda tanto peso das nossas mazelas aqui dentro, não é? Então, vamos fazer essa transformação aí, através da caridade, que é tão fácil fazer caridade, o amor. O difícil, bem mais difícil, é o perdão. Este é bem difícil. Mas aqui nós estamos, é a nossa trajetória, não é? E bem com relação a bem o que está acontecendo, eu vou fazer aqui uma leitura do Chico. Eu já fiz uma outra leitura numa outra palestra. E esta que eu vou fazer agora, que é bem atual, eu não consegui ler, até por causa do tempo, não deu. Então, eu só fiz assim uma corridinha. Mas hoje ela vai ser melhor. Vou fazer uma leitura melhor aqui. E aí nós vamos ver bem como estamos vivendo. Eu ia ler esta e depois, mas voltei para esta, mas não deu tempo. Ó, A Casca de Banana. Contos desta e doutra vida. É do Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X. Secundino renasceria entre os homens para socorrer crianças desamparadas. E para isto foi organizado no plano espiritual uma grande missão para o Secundino.
teria que fazer quando encarnado. E estaria com ele o Lisel, que era um espírito que ia servir ali para ir dizendo para ele o que ele tinha que fazer. E ele ia ter, olha só, o Secundino ia ter determinada fortuna. A fortuna produziria trabalho, o trabalho renderia dinheiro, e o dinheiro lhe forneceria recursos para alimentar, vestir e educar 2.000 crianças que não tinham lar. E Lisel era o instrutor desencarnado que ia acompanhar o Secundino. E na infância do Secundino, ele foi um exuberante, um jovem atlético, corpo sarado, como a gente diz hoje, né? Mas ele era assim. O benfeitor falava-lhe de crianças perdidas, pedia-lhe proteção para as crianças sem rumo, rogava-lhe indiretamente a atenção para o noticiário sobre crianças ao desabrigo. E tanto fez Lisel que Secundino foi lá foi planejando aí o que ele ia fazer. Seria, sim, o protetor dos meninos desamparados. E ele, Secundino, considerando as necessidades do serviço, pedia dinheiro em oração. E o dinheiro chegou abundante. E ao influxo do amor providencial de Lisel, sentia banhado em sorte. Explorou a venda do manganês e ganhou dinheiro. Negociou imóveis e atraiu dinheiro, comprou uma fazenda e fez dinheiro, plantou café e ajuntou dinheiro. Começou ali a sua batalha moral. Lisel falava para ele no ouvido e ele ouvia, porque ele já tinha a mediunidade. Às vezes ele sonhava com o Lisel e o Lisel assoprava para ele o que ele tinha que fazer. E Lisel falava em crianças e Secundino falava em ouro. Protegia a infância, desditosa, meditava convicto, contudo, antes precisava escurar-se, garantir a família, assegurar a tranquilidade e arranjar cobertura. Casado, organizou fortuna para a mulher e para o pai, acumulou fortuna para os filhos e para o sogro, amontoou riquezas para as noras e genros e avô adquiriu bens para os netos. Porque tardasse demais na execução dos compromissos que ele havia feito lá no plano espiritual, a esfera superior entregou a própria sorte. Apenas o pobre do Lisel o seguia ainda generoso. E aí Secundino viciara-se em outras coisas e foi indo, e nada de assistência a menores abandonados. E ainda ele dizia que isto era obra para governos. Quem queria dinheiro, respirava dinheiro, mentalizava novas rendas e trazia a cabeça repleta de cifras. Coitado do Lisel, que não, mais que quisesse, não estava dando jeito, e aí aconteceu um momento, o inesperado. Ao descer de um automóvel
para estudar o monopólio do leite, que não era para as crianças, não, né? Secundino, não percebem uma pequena casca de banana estendida no chão. E resvalou na casca de banana como fosse assim, e caiu. Fraturou a cabeça do fêmur e foi para o hospital. E aí, já não conseguindo se recuperar, aparece a cardiopatia, a flebite, a trombose, e lá vai indo. Até que ele chora. Aí, quando ele está já no leito da morte, ele chora, quer viver mais tempo na terra, para realizar o grande plano. Apela para Deus e para Lisel, que já estava lá, ele, Secundino, nas raias da morte. E o Lisel, ao notar que ele estava realmente com um sentimento puro, chora também, mas daí Lisel já estava tomado de alegria, mas ele, no entanto, emocionado, consegue só dizer-lhe assim: meu amigo, agradeçamos ao Senhor e à casca de banana, a felicidade do reequilíbrio. Seu ideal voltou intacto. Mas agora, meu amigo, é tarde. Esperemos que o berço lhe seja de novo propício. Viram? Isto aqui é um livro de contos bem atual. Nada que seja assim de a gente dizer, ué, mas o que é isso? Que conto é esse? Ele é bem atual, é o momento da gente. Então, nós temos que sempre procurar fazer o melhor que nós podemos. Através da caridade. E aqui, no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo que não se pode servir a Deus e a Mamon, que os colegas do Evangelho no Lar estavam aqui se referindo, mas eles estavam se referindo mais ao amor, não é? E também aqui também fala da caridade, e tem bem fácil de ler, desigualdade das riquezas. É bem fácil a leitura, bem tranquilo. A desigualdade das riquezas é uma desses problemas aí que dificilmente vamos resolver, não é? E aí a pergunta leva, por que todos os homens não são igualmente ricos, né? E aí o que eles dizem? É porque eles não são igualmente inteligentes, participativos e trabalhadores para adquirir os bens, nem igualmente moderados e previdentes para conservá-los, porque tem muitas pessoas com muito dinheiro que estão sendo esperados no céu o dia que desencarnar, muito tranquilos, porque este sim, tem aquele outro dito que diz, eu não dou o peixe, eu ensino a pescar. Tem aí uma frase aí de uma empresa, é assim. Tem muitos ricos que ajudam muito. Se não fosse o progresso, a lei do progresso, não adiantaria nós aqui estar assim, ganhando a mesma coisa todos. O progresso que dê, não ia ter progresso, então nós ia fazer o que aí? Sentado esperando o quê? Se todos nós já temos o suficiente. E daí? E não adiantaria, não é? Isso está bem explicado nas desigualdades das riquezas, aqui também no capítulo 16
do Evangelho. Por isso que eu disse, viu? O Livro dos Espíritos, o Evangelho, as obras básicas, todas foram bem estruturadas aqui para o nosso entendimento, para fazer desta encarnação a melhor que a gente possa fazer, porque as outras eu nem gostaria de lembrar. Não lembro, mas nem gostaria de lembrar. Eu não sei como é que eu fui, não é? Então, desta aqui eu já tenho consciência um pouco. Então, essa eu tenho que fazer melhor. Tá bom, meus amados? Vamos lá? Já passamos aqui as nossas horas. E, como sempre, a gente também termina agradecendo aos benfeitores espirituais que aqui estiveram, reunidos conosco, para que pudéssemos fazer um pouquinho destas reflexões em cima das obras básicas. E rogamos com gratidão, que Jesus nos envolva com a sua luz e a sua fé, e que a Mãe Maria de Nazaré nos cubra com o seu manto de luz. Que assim seja.